Bom dia, boa tarde, boa noite. Dando continuidade ao nosso curso de Economia, de Introdução à Economia, voltado para os cursos de Administração e Direito. Hoje a gente vai começar a falar de um assunto muito importante dentro da macroeconomia, que são as contas nacionais. Lembra aqui que esse é um curso introdutório, não de aprofundamento. Então a gente não vai aprofundar tanto em questões relacionadas à contabilidade nacional propriamente dita, utilizando já conceitos contábeis, até porque esse curso introdutório ele é dado nos inícios, nos semestres iniciais dos cursos que eu trabalho. Então os alunos ou ainda não viram ou nem verão o curso de contabilidade. Então tudo que eu for falar, vou tentar falar de uma forma bem tranquila, bem concisa, apesar de superficial, bem concisa, para deixar claro o entendimento, tá? Quando a gente fala de conta nacional, eu estou falando de contabilidade, não é à toa, porque de qualquer forma, mesmo que você não tenha visto ainda nada ou tido nenhuma disciplina voltada para a área, você já deve ter ouvido falar da contabilidade de alguma empresa, né? Então, a área contábil de uma empresa, ela é responsável por fazer levantamentos financeiros e contábeis. Então eu quero saber quanto que a empresa lucrou, quanto que ela tem de estoque, qual é o valor do estoque que a empresa tem, quais foram os gastos, onde esses gastos foram maior concentrados. Então uma série de informações que provavelmente vocês já têm uma noção pela vivência. Acredito que a maioria de vocês já trabalharam e ao trabalhar em alguma empresa tenham um pouco dessa noção. Então alguns conceitozinhos relacionados à contabilidade eu vou falar, mas sempre explicando o que é, tá bom? Então vamos lá, a gente falando de contas nacionais. Então o que eu estou falando de contas nacionais? É o registro contábil de uma atividade produtiva de um país ao longo de um período de tempo. Isso significa que a gente está falando de um intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo dentro das contas nacionais, ele é dividido em duas formas. Ou ele é trimestral, ou seja, ele é apresentado 4 vezes no ano, ou ele é anual, apresentado no final do ano. Tá? Então a gente começa com o intervalo de tempo, a gente vai considerar esse intervalo de tempo o exercício financeiro. Tá? A gente sempre considera o exercício financeiro, começando no dia 1º de janeiro e indo até o dia 31 de dezembro. Tá? Se a gente considerar em trimestres, a gente vai pegar do dia 1º de janeiro até o último dia do terceiro mês do ano e assim sucessivamente. Tá? Aí o primeiro dia do segundo trimestre até o último dia do segundo trimestre e assim até o quarto trimestre. Tá? Então a gente precisa saber como é que funciona isso aqui. A gente fala contabilidade nacional, né? Eu estou falando de contabilidade, a gente está relacionando a contabilidade com empresas, né? Então tudo que a gente ouviu falar de contabilidade, se ouviram falar, foi relacionado à empresa. Quando a gente traz esse conceito contábil para a economia de um país, a gente trabalha com uma economia como se ela fosse produtora de um único bem. Tá? E esse bem que ele produz, que essa economia produz, a gente vai chamar de produto nacional bruto. Tá? Dentro de uma economia é produzido uma série de produtos. Mas para que a gente consiga contabilizar, a gente vai transformar todos esses produtos em valores e vai chamar esse valor com tudo que foi produzido de produto nacional bruto. Tá? É tudo que é produzido na economia. O que é produto? É o valor de mercado dos bens finais produzidos em um país em dado período de tempo. Então vamos dividir isso aqui em 3 partes. Primeiro, o que é valor de mercado? O valor de mercado é o preço do bem vezes a quantidade de produtos que foi vendido. Então é o preço atual do bem vezes a quantidade de bens que foram vendidos. Tá? Então, por que a gente faz dessa forma? Imagina a seguinte situação. A gente está na economia do Brasil. A gente vai pensar o que é produzido no Brasil. Na hora que você vai começar a pensar, eu acho que as primeiras coisas que vem na cabeça da gente é milho, soja, até porque a gente está no centro-oeste, do país, está acostumado a ver muito falando que o Brasil é um dos maiores produtores de grãos do mundo, então a gente ouve muito isso. O principal setor da nossa economia regional é a produção agropecuária, então a primeira coisa que a gente pensa é isso. É milho, é soja, feijão, algodão. Então eu estou pensando mais nas questões
da agropecuária. Só que a gente sabe que a produção não é só de grãos. A gente tem produção de equipamentos eletrônicos, a gente tem produção de roupas, vestuário, a gente tem uma série de produtos que são fabricados no país. E aí, se você for pensar e começar a listar, você vai ficar aí dias listando. Até lembrar de eu falei, então vai ficar aí um bom tempo tentando listar tudo que é produzido. Então você pode pensar, você está onde? Você está no seu quarto? Você vai olhar para o seu quarto. O que tem no seu quarto? No seu quarto vai ter uma cama, uma cabeceira, talvez um frigobar, um guarda-roupa, um espelho, um carregador de celular, tem a janela da sua casa. Então tem uma série de produtos, o perfume, o desodorante, produtos de higiene pessoal. Tudo isso é contabilizado dentro do que é produzido aqui no nosso país. Só que se eu fosse considerar 1 tonelada de bens, de determinado tipo de bem, mais 1 tonelada de outro tipo de bem, mais X quantidades de um outro produto, então isso daí seria inviável para a economia, você fazer um levantamento de quantidades de bens produzidos. Então a gente vai compilar todos esses produtos em valores, transforma esses produtos em valores e atribui a ele um preço total, que é o preço daquele bem vezes a quantidade. Somou tudo, eu tenho o valor de mercado daquela economia, tá? Eu tenho o valor de mercado daquela economia. E por segunda parte aqui, bens e serviços finais. Esse conceito aqui, final, é de extrema relevância, porque em uma economia eu posso ter a produção da matéria-prima, eu posso ter a produção de um bem intermediário e eu posso ter a produção do bem de consumo. Ou seja, eu posso ter dentro de um produto a contabilização, ter feito contabilizado 2, 3 vezes o mesmo produto. Tá? A gente vai ver isso mais para frente em um exemplo. Então, se eu pensar bens e serviços finais, eu tenho que desconsiderar tudo aquilo que é matéria-prima ou que é fator de produção, bens intermediários. Fator de produção não, tudo que é matéria-prima ou bens intermediários, para que esse não seja contabilizado 2 vezes. Tá? Aí eu teria um aumento de forma errônea no meu produto. Então eu considero somente bens de consumo. Tá? Quando a gente fala bens e serviços finais, a gente está relacionando bens e serviços de consumo. Vou exemplificar. Aqui no Brasil a nossa principal empresa estatal é a Petrobras. A Petrobras ela fornece o petróleo tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo. Esse produto da Petrobras ele pode ser considerado tanto um produto de consumo quanto um produto final, ou um produto intermediário, um produto intermediário, quanto um produto final, um produto de consumo. Então eu posso ter esses 2 produtos. Em que situações? Quando a Petrobras vende o petróleo para o comércio local, aqui dentro do Brasil, o petróleo ele é um bem intermediário. Por quê? Eu utilizo o petróleo para produzir outro bem, tiner, gasolina, diesel, etc. Então eu estou pegando o petróleo, transformando o petróleo em outro bem. Então se a Petrobras comercializa o petróleo dentro da própria economia, ela está fazendo com que aquele produto seja considerado um bem intermediário, porque ele vai ser utilizado para a produção de novos bens. Então, só para recapitular, a gente viu lá que a gente tem, nesse contexto, a gente tem 3 tipos de bens: bem de capital, bem intermediário e bem de consumo. Bem de capital é aquele bem que é utilizado para a produção de outro bem, mas que não incorpora o produto final, ou seja, eu utilizo o maquinário para produzir um bem, mas eu não vendo o maquinário junto com o produto. Eu tenho os bens intermediários que são utilizados para a produção do bem e esse bem intermediário ele faz parte do produto final. E o bem de consumo é aquele que você compra já pronto para usufruir, ou produto ou serviço. Tá? Então, relembrando os 3, a gente está falando aqui somente de bens de consumo. Quando a gente fala da Petrobras exportando o bem, se eu estou vendendo para o resto do mundo, lembrando que resto do mundo são todos os outros países que não seja o país que eu estou analisando. No nosso caso, a gente está falando de Brasil, então minha economia é Brasil. Se eu vender petróleo para qualquer outro país que não seja Brasil, eu estou vendendo um produto final, porque ali ele não vai passar por um processo de transformação em um novo bem. Quem vai fazer isso é o outro país, é o resto do mundo.
Então, nesse contexto, eu tenho o petróleo sendo um bem intermediário e o petróleo sendo um bem de consumo. Intermediário quando ele é comercializado no mercado local e de consumo quando ele é exportado. Então, para o produto nacional, o que a gente leva em consideração para a contabilidade nacional, para as contas nacionais, é o barril do petróleo exportado. Eu não levo em consideração na conta nacional o barril de petróleo comercializado no mercado local. Porque quem vai contabilizar esse produto vai ser a refinaria que o comprou. Então eu tenho que contabilizar aquele produto já desconsiderando um fator de produção, o insumo de produção. A gente vai entender um pouco isso mais para frente. Tá? E isso tudo, aí é a terceira parte, em um dado período de tempo. Como eu falei para vocês, a gente tem que considerar, ou a maioria dos casos a gente considera o exercício financeiro. Ele divide em um ano, do 1º de janeiro até 31 de dezembro, ou a gente vai dividir em trimestres, né? Como é apresentado sempre nos noticiários aí que falam de economia. Saiu o PIB do país, a previsão do PIB para o 4º trimestre, para o 3º trimestre é de tanto. Então, a maioria das vezes a gente apresenta do decorrer do ano esses dados de forma trimestral. Então, eu tenho ele é apresentado 4 vezes e no final do ano ele é apresentado de forma agregada. Eu junto esse resultado do exercício inteiro e apresento o PIB do ano. E é com base nesse PIB do ano que a gente considera se a economia cresceu ou teve recessão, se teve crescimento ou recessão da economia. Então, nos últimos anos, a gente teve, no finalzinho do governo da Dilma, por causa dessas polêmicas, das pedaladas fiscais e alguns outros problemas políticos que tiveram dentro desse finalzinho de mandato, aí a gente teve, associado à crise também no mercado externo, a gente teve um períodozinho de recessão, onde a gente teve algumas quedas aí na produção do país. Professor, você está falando muito de PIB. Por que você está falando tanto de PIB? PIB é a principal variável econômica de uma economia. É ela que fala se o país está desenvolvendo ou não. Por quê? O que é o PIB? O PIB é tudo que é produzido no país, né? Produto Interno Bruto, tudo que é produzido em um país. E aí, desse contexto, se tudo que é produzido, eu volto lá naquele conceito de identidade macroeconômica. Conceito de identidade macroeconômica, ele fala, tudo que é produzido é consumido e tudo que é consumido gera receita. Ou seja, o produto é igual ao consumo, que é igual à receita. Então, se eu tenho um aumento na produtividade, significa que eu tenho um aumento do consumo. Se eu tenho um aumento do consumo, significa que eu tenho um aumento da receita. Então, quando a gente associa a produção, a gente está associando também ao poder de compra da população. Tá? A gente está associando o crescimento econômico através do PIB, porque ele faz com que toda a economia se movimente. Então, se o PIB cresceu, significa que a renda da população aumentou. Se o PIB cresceu, significa que o consumo das pessoas aumentou. E isso é bom para a economia, apesar de não ser uma variável que fale que o país se encontra em uma situação privilegiada por ter um alto valor do PIB. A gente está entre os 10 países com maior PIB no mundo. A gente tem um PIB, no ano de 2019, fechou em 7,3 trilhões. Então a gente está entre os 10 países, se eu não me engano, entre 10 ou 15 países com maior PIB mundial. Isso significa que a gente é um país, que a gente está num país desenvolvido? Não significa. A gente tem uma distribuição de renda muito ruim. Isso faz com que a gente não tenha um resultado socialmente justo, né? A gente já viu lá que um dos objetivos macroeconômicos é a distribuição de renda socialmente justa. Então aqui no Brasil a gente ainda não está nesse patamar de falar que a gente vive em um país desenvolvido. Diferente dos Estados Unidos, que é o maior PIB que tem na economia, seguido da China. Nos Estados Unidos a gente pode falar que é um país desenvolvido porque lá a distribuição de renda é um pouco mais, um tanto quanto mais justa do que aqui no Brasil. Então alguns economistas eles divergem divergem, não, eles
eles criticam muito essa questão de utilizar a variável PIB para análise. Em alguns países é utilizado o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que acrescenta algumas outras variáveis. Só que a gente não vai aprofundar e nem introduzir esse conceito, não. Então vamos lá. Então a gente sabe então agora que o produto é o valor de mercado, que é tudo que é produzido, transformado em valores de bens e serviços finais, ou seja, de produtos que serão consumidos e não transformados em um país em um dado período de tempo que a gente vai considerar sendo um exercício financeiro ou um trimestre, tá? Vamos lá. Então, produto nacional. O que é o produto nacional? Produto nacional é tudo que é produzido por uma economia, tá? Tudo que é produzido por uma economia, não necessariamente em território nacional. Tudo que é produzido por mim fora do meu país, tudo que é produzido por empresas nacionais em território estrangeiro também é um produto nacional. Tá? Isso a gente vai falar também mais para frente. Então, toda riqueza que é produzida em uma economia, considerando a sua origem de produção. Então, se eu estou falando de uma empresa brasileira produzindo lá fora, aquele produto lá, o resultado do que é produzido lá fora, reflete aqui no produto nacional. Tá? Então, como é que eu faço para calcular? A formulazinha produto nacional é o somatório, essa letrinha aqui é uma letra grega que chama sigma, do preço vezes a quantidade. Tá? Preço vezes a quantidade. E a gente tem equilíbrio de mercado quando o produto nacional é igual à demanda nacional. Tá? Que essa demanda nacional a gente chama de demanda agregada. Bom, a gente pode calcular o produto nacional sobre três óticas, tá? Sobre três óticas: a ótica do consumo, da renda e da produção. E aí que a gente vai voltar naquele conceitozinho de produto final, tá? Do final. A gente vai ver esse consumo de valor mais claramente quando a gente fala da ótica de consumo e da ótica de produção, principalmente na ótica de produção, porque o que eu desconsidero aqui, os gastos com insumos, tá? Dentro desse contexto aqui a gente vai ver, né, na ótica de consumo, essa formulazinha aqui eu apresentei para vocês na aula passada, né? A demanda agregada, ela é o consumo, está relacionado ao agente econômico família, aos gastos do governo, está relacionado ao agente econômico governo, aos investimentos, está relacionado ao agente econômico empresa, e o saldo da balança comercial, que é a exportação menos a importação. A exportação que vem de fora, que a gente coloca de dentro para fora, dentro da nossa economia para o resto do mundo, e a importação que vem do resto do mundo para a nossa economia. Então a gente sabe que o ideal é comprar menos do resto do mundo do que vender. Tá? Então quando eu exporto mais do que compro, ou seja, quando eu vendo mais do que eu compro, meu saldo é positivo. Quando eu compro mais do que eu vendo, meu saldo é negativo. Tá? E quando os dois são iguais, o saldo é nulo. Tá? Com relação à ótica da renda, a gente tem essa formulazinha que é W mais J mais L mais A, nada mais é do que as remunerações. Renda, eu falei para vocês lá no início do curso, ainda dentro de microeconomia, o que são as rendas. Né? A gente tem que levar em consideração que tudo que a gente faz esperando algum retorno. Então, se eu acordo cedo para ir trabalhar, é porque eu tenho que receber alguma coisa no final do mês. Eu não vou fazer de graça. Algumas pessoas fazem trabalhos voluntários, mas não entra nesse contexto. Então, quando eu acordo de manhã todos os dias para ir para uma empresa, oferecer o meu serviço, obviamente eu quero receber alguma coisa. E o que eu recebo ao final de cada mês? É meu salário. E o salário aqui, dentro dessa formulazinha, esse Wzinho, que é wage em inglês, que é a tradução de salário. Tá? Wage é salário. Então, a remuneração sobre a mão de obra é o salário. E aí falei, eu tenho uma grana e eu posso investir essa grana. Vou aplicar essa grana em uma aplicação financeira qualquer. Eu pego esse meu dinheiro, a gente vai chamar isso de capital, esse capital, e aplico esse capital. O que eu vou ter de retorno desse capital aplicado? É o juro que é pago pelo meu capital. Então, segunda renda. Depois eu tenho uma grana, abri um negócio, peguei meu dinheiro, abri um negócio, construí
um investimento produtivo, investir em produtividade, estou produzindo bens e serviços, e para isso eu quero retorno também. Então, o lucro pela expertise ou pela capacidade empreendedora de uma pessoa, ou de algumas pessoas, dependendo de se houver sociedade, é o lucro. Então, eu preciso criar uma atividade produtiva, comercializar um bem, esperando lucro. Então, a remuneração pela capacidade empreendedora de alguém. Ah, mas eu comprei um lote e deixei o lote lá e agora eu disponibilizei esse lote para outra pessoa trabalhar naquele lote do jeito que ela quiser. Então, quando eu disponibilizei esse lote, ou uma casa, ou um galpão, ou qualquer que seja o local onde vai ser realizado um trabalho por outra pessoa que não seja por mim, eu vou receber algo em troca. E o que eu recebo é o aluguel. Então, a gente viu aí 4 rendas diferentes. A renda salário, a renda juro, a renda lucro e a renda aluguel. Todos esses são rendas. Tá? Toda vez que eu tenho uma atividade produtiva, alguém vai estar recebendo ou o salário, ou o juro, ou o lucro, ou o aluguel. Tá? E o último, a produção, ótica da produção, que é valor agregado. É quanto que eu acrescentei de valor àquele produto ou àquela produção. Então, o valor agregado é a receita daquilo que eu produzi. E aí a gente lembra o que é receita. A receita nada mais é do que preço vezes quantidade. Preço vezes quantidade gera a receita da empresa. Então, se a gente fosse pensar na faculdade, qual que é a receita da faculdade? A receita da faculdade é o preço da mensalidade que vocês pagam vezes a quantidade de alunos. Essa é a receita da empresa. Ah, mas tem diferença de curso para curso. Sim, então eu divido aqui preço para o curso de Direito vezes a quantidade de alunos de Direito, mais preço do curso de Administração vezes a quantidade de alunos de Administração, mais preço de Psicologia, da mensalidade de Psicologia, vezes a quantidade de alunos de Psicologia. E vou fazendo isso para todos os cursos que tem na faculdade. Essa é a receita da faculdade. Quais são os gastos que a faculdade tem com insumos? O que ela está gastando com insumos? Então, vou pegar essa receita e vou deduzir esses insumos. Agora, vamos ver isso em um exemplo numérico para ficar um pouco mais fácil. Talvez vou tentar simplificar através dessas continhas. Eu quero que vocês peguem uma calculadora para acompanhar. Dá um pause no vídeo, pega uma calculadora para acompanhar. Alguns de vocês vão conseguir fazer essas continhas aqui de forma mental. Tá? Aqui eu separei 3 empresas, empresa A, B e C. Todas elas fazem parte da produção de um único bem. A empresa A vende matéria-prima, tá? A empresa B transforma essa matéria-prima em um bem intermediário e a empresa B vende para a empresa C que produz o bem final, o produto final. Então, olha só, lá dentro dessa ótica de contabilidade, aqui a gente vai ter uma coisa que chama-se balancete. O que é balancete? Ele divide as movimentações financeiras da empresa entre o que ela recebe e o que ela paga. Tá? Então, eu coloquei as despesas da empresa e as receitas da empresa. Despesas e receitas da empresa. Então, o que eu fiz aqui? Eu separei com exemplos numéricos aqui, ó, esses dados aqui, até esse lucro são dados. Tá? O resto a gente calcula tudo. Então, eu falei lá que o salário dos funcionários para movimentar essa empresa é de 80 unidades monetárias. Vamos supor que seja R$80. O juro é de R$30, o aluguel de 20 e o lucro de 10. Se você pegar e somar esses valores, 80 mais 30 mais 10, ou mais 20 mais 10, vai dar quanto? Vai dar 140. Isso aqui é o que gerou de venda. Professor, mas você está considerando o lucro aqui como uma despesa. É exatamente isso. Diferente da contabilidade, a economia considera o lucro como uma despesa de produção. Tá? Ela considera como uma despesa de produção. Então, a gente vai fugir um pouquinho do conceito de contabilidade nesse ponto. Tá? Porque para a composição da receita de uma empresa, eu tenho que considerar o lucro dela também. Então, eu tenho que somar todos esses valores. Se eu quero saber contabilmente qual é a despesa da empresa, eu desconsidero o lucro. Tá? E aí eu passo o lucro para o lado de cá, como uma receita. Então eu vou ter aqui 80 mais 30 mais 20 mais 10. Então isso aqui vai dar R$140. Isso aqui vai ser tudo que ela produziu.
Então, tudo que ela produziu é receita. Lembra que produto é igual a receita. Então, o total da receita dela é de 140. Tudo que essa empresa A produziu, ela jogou para a empresa B. Vendi para a empresa B. E a empresa B pagou esses 140 para ela. Então, a empresa B fez uma compra aqui, ó, de 140. E aí ela tem salário, e o salário dessa empresa B não tem nada a ver com o salário da empresa A. O salário da empresa B é outra realidade. Aqui, como é uma empresa de forma ilustrativa, não tem nada confirmado, tá? Vamos considerar que essa empresa utiliza mais automação, uma empresa mais industrializada. Então ela vai gastar um pouco menos com mão de obra. Aí ela vai ter um jurinho um pouco menor, um aluguel um pouco menor e um lucro maior, né? Porque se ela está gastando menos com mão de obra, é provável que o lucro dela seja maior. Aí eu vou somar aqui, ó, 50 mais 10 mais 15 mais 30, vai dar esse 105 aqui que está do lado. Se eu somar a compra que eu fiz com os insumos, mais esse 105 aqui, que é o que eu tive de gasto para produzir, eu vou ter um total de 245. Para a receita, eu tenho que vender tudo. Vendi tudo, 245. Aí eu vou pegar tudo que essa empresa B produziu e vou vender para a empresa C. Aí a empresa C foi lá, ó, empresa B, quero comprar tudo. Comprou lá, 245. A empresa C, ela vai gastar um pouco mais com a mão de obra, porque ela precisa de uma mão de obra mais qualificada. Só exemplificando, tá? Só para ilustrar. Então aqui eu vou gastar 60 com o salário, 20 com juro, 30 de aluguel e 35 de lucro. Se eu somar 60 mais 20 mais 30 mais 35, vai dar 145. Somado com os 245, eu vou ter uma produção de 390. Essa produção de 390 vai ser vendida pelos mesmos 390 e vai gerar um resultado, uma receita total de 390. Professor, qual que é o produto nacional, se a gente fosse considerar em produto nacional, sendo essa a única empresa, qual seria o produto nacional? A gente vai chegar a esse valor de 3 formas. Esse 390 aqui é o produto nacional para essa empresa B aqui. Eu deixei aqui uma tabelinha, eu queria que vocês fossem preenchendo conforme eu fosse falando, tá? Porque como está em apresentação em PowerPoint, não tem como eu ir inserindo as informações. Na aula de vocês, eu vou preencher com vocês essa tabelinha aqui. Tá? Na aula com vocês, eu preencho essa tabelinha. Tem 2 tabelinhas dessa aqui para serem preenchidas. Tá? Então, o que eu tenho que pensar aqui? A primeira que eu vou considerar é a ótica do consumo. O que a ótica do consumo fala? Tudo que é consumido de bens finais. De bens finais. Toda receita de bens finais é o meu produto nacional. Então, eu vou olhar aqui, ó, o produto final está onde? Está na empresa A, está na empresa B ou está na empresa C? Certamente, se vocês acompanharam desde o início da explicação, vocês viram que a empresa A produz matéria-prima. A matéria-prima não é um bem final. Ela é vendida para a empresa B, que produziu um bem intermediário. Então, ela também não é um produto final, não é um bem de consumo. E vendeu para a empresa C, que fez um bem de consumo. Aqui a gente poderia exemplificar da seguinte forma. Ó. Eu produzi... pode colocar, eu produzi aqui trigo. Não, vou colocar assim. Eu produzi trigo. Vendi o trigo para a empresa B. A empresa B produziu farinha. Ela pegou esses R$140 de trigo e transformou em R$245 de farinha, vendeu esses 245 de farinha e essa empresa C produziu R$390 de pão. Tá? Só para ficar mais ilustrado. Qual foi o total de vendas de bens finais? Eu tenho que somar esse, mais esse, mais esse. Esse daqui é bem final? Não. Então eu esqueço ele. Eu tenho que somar esse daqui, é bem final? Não. Esquece ele. Eu tenho que considerar esse aqui que é bem final? Tenho. Esse aqui é o bem do consumo final. Foram R$390 de pães vendidos. Tá? Então, esses R$390 é o que você vai colocar aqui. Ó, na ótica do consumo, você vai preencher aqui a receita da empresa C. Tá? Que é a receita da empresa C. Pode preencher aí. Se quiser imprimir e preencher a mão aqui, pode. Tá? Aí, com relação à ótica da renda, a gente vai usar a formulazinha aqui. Ó. Salário, juro, lucro e aluguel. Então, a gente vai olhar para cada um desses aqui. Vou copiar o salário, o juro, o aluguel e o lucro da empresa A e vou colar aqui. Na empresa A, salário, juro, aluguel e lucro. Vou olhar lá para a empresa B, 120, 20, vou copiar e vou colar aqui. Na empresa C, vou fazer a mesma coisa. Então, peguem a calculadora aí, vamos somar aqui. Aqui eu vou ter
o total de gasto com o salário, com juro, com aluguel e com lucro. E aqui no final posso fazer um somatório disso para saber qual que foi a produção nacional, tá? Esse produto nesse nosso exemplo. Então, se eu pegar ali, vou somando salário de cada uma das empresas, tá? E aí vocês vão preenchendo aqui, ó. Preencheu essa tabelinha, dá um pause aí, preenche. E aí eu vou fazendo a soma para vocês colocarem nessas linhas aqui. Então eu vou somar lá 80, que é o salário lá da empresa A, mais 50, que é o salário da empresa B, mais 60, que é o salário da empresa C. Isso daí deu R$190. Então eu vou colocar aqui, ó, 190. Aí eu vou e faço a mesma coisa para o juro. O juro foi 30 mais 10, 30 mais 10. Você pode fazer de cabeça, tá? Estou fazendo com a calculadora aqui só para vocês irem acompanhando, tá? Isso aqui vai dar 60. A gente tinha visto lá que eu já vou considerando aqui algumas informações. Depois eu somo tudo de uma vez. Né? Aí depois eu vou pegar o aluguel. Lá, então eu vou preencher aqui o juro, o total de juro pago foi de 60. Agora eu vou para o aluguel. O aluguel foi 20 mais 15 mais 30. Então eu tive um total de 65. Então vou colocar aluguel aqui de 65. E por último, eu vou colocar o lucro da empresa. A primeira empresa teve um lucro de 10, a segunda de 30 e a terceira de 35. Então vou colocar aqui agora no último, esse valor aqui vai dar de 75. Agora eu vou somando os valores. Então eu vou somar todos esses valores aqui. O primeiro tinha dado 190, né? Vamos fazer passo a passo aqui. Então eu vou pegar aqui os 190 mais os juros que a gente somou lá tinha dado 60, mais o aluguel que a gente tinha somado tinha dado 65, mais o lucro da empresa que deu 75. Se você somar isso aí, você vai chegar a um resultado, a soma dessa daqui vai ser igual a 390, que é o mesmo que a gente encontrou na receita da empresa C. É a mesma coisa. Tem que ser, tá? Tem que ser igual. Se não der igual, alguma coisa que você fez está errado. Agora vamos pela ótica da produção, que é de valor agregado. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou ver aqui a receita da empresa ali, ó, venda. Vou pegar da empresa A, venda da empresa A, tá aqui, vou jogar aqui empresa A, venda. Custo da empresa A, vou olhar aqui qual que é o custo da empresa. Ela comprou alguma coisa? Não, ela não comprou nada. Então o custo dela aqui é 0. Aí eu vou subtrair venda menos custo. Se ela vendeu 140 e não gastou nada, ela vai ter um valor adicionado aqui de R$140. Na empresa B, o aluguel da empresa, na empresa B, ela teve uma receita de 245. Então vou jogar aqui na empresa B, vendas, 245. Só que ela gastou aqui, ó, 140. Ela gastou 140. Então ela agregou só os 245 menos os 140, que vai dar 105. Então ela vai ter aqui, na primeira foi 140, na segunda 105. E a empresa C, ela teve 390 de vendas. Então vou colocar aqui 390 de vendas. E aqui eu vou colocar o custo dela. O custo dela foi de 245, foi essa compra que ela fez, 245. Então se eu pegar lá 390 menos 245, vai dar 145. Esse 145 eu vou somar com o 105, vou somar com 105 e o 140, que também vai dar os mesmos 390. Somando todos esses valores aqui, vai dar os mesmos 390, tá? Essa é a primeira parte do conteúdo que a gente vai trabalhar de contas nacionais. Como envolve cálculo, eu não vou adicionar mais, e até para o vídeo não ficar tão extenso, eu não vou adicionar mais. A gente para aqui. O que eu peço para vocês fazerem? Eu coloquei aqui nesse próximo slide, eu vou mandar isso para vocês, pelo grupo da turma. Quem quiser copiar e colar isso aí também pode, não tem problema. Para vocês preencherem. Então esses valores aqui, ó, são dados, né? Lembra que eu falei?
todos os outros valores, eles são calculados. Então, para saber qual é o total aqui, eu vou ter que somar todos esses valores. Esse total é igual ao total de receita de vendas, que é igual ao total das receitas da empresa. Esse total das receitas vai ser todo vendido para a empresa B. E aí eu vou fazer a mesma conta. Tudo que a empresa B produzir, ela vai vender para a empresa C. Aí vocês vão fazer a conta do mesmo jeito. Qual que vai ser o produto nessa situação? A gente vai considerar um produto nacional para essa produção, tanto na ótica do consumo, na ótica da renda e na ótica da produção. Tá? E aí nas próximas aulas vocês vão preencher essa tabelinha e eu vou preencher ela com vocês também. Tá? E na próxima aula a gente vai falar de produto nominal versus produto real. Tá? Então vamos dividir para não ficar muito extenso, muito conteúdo. Tá bom? Meninos, até mais tarde. Anotem suas dúvidas. Façam esse exercício, preencham da forma que eu expliquei, para ter maior facilidade. Lembrando que isso aí provavelmente é uma questão de prova. Tá bom? Abraço a todos vocês e até a próxima.